Eterno Deus, amado Pai, em mais uma madrugada contigo, eu clamo, pedindo pela tua presença soberana, Pai, porque o Senhor é o Deus que nos ama em nossa totalidade, porque o Senhor é o Deus que ama o pecador, mas não ama o pecado. Deus querido, peço que o Senhor nos dê força para caminharmos dando exemplos por onde quer que estejamos, porque muitas pessoas se dizem de Deus só da boca para fora, mas as atitudes são vergonhosas, as atitudes não são de um coração doador, daquele que aprende a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Senhor, como o Senhor tem nos ensinado nesses últimos dias, nós sabemos que o vale é um lugar transitório, que o vale nos ensina a nos fortalecermos, e quando somos provados, o Senhor nos observa para ver nossas atitudes, se murmuramos, se reclamamos, se maldizemos, ou se nós agradecemos em tudo, porque o Senhor nos faz enxergar mais além. Pai, Tu és o mestre da nossa vida, é o Pai das luzes. Eu suplico a Tua presença, Pai, para que nós caminhemos olhando para o alto, porque é do alto que vem o socorro. Que o Senhor nos dê boas sementes para no caminhar lancemos em terra frutífera, mesmo que estejamos regando a terra com lágrimas, mas seguidas de ações em fé. Pai, a palavra que o Senhor colocou ardendo em meu coração é sobre a parábola do semeador. Lucas, capítulo 8, versículo 9. A partir do versículo 9. Os discípulos de Jesus perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola. Jesus respondeu: a vocês, Deus mostra os segredos do reino, mas aos outros tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. O que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, o diabo chega e tira a mensagem do coração delas, para que não creiam e não sejam salvas. As sementes que caíram onde havia muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem, porém as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente. E porque são fiéis, produzem frutos. Querido e amado Deus, eis as nossas vidas pelejando a cada dia para conquistarmos as nossas vitórias. E quantas das vezes temos visto pessoas que vivem por viver e esquecem de semear quando se dizem cristãos, tendo a obrigação de dar bons testemunhos, lançando sementes, porque nós sabemos
que algumas vezes o diabo tem tirado as mensagens que são passadas às pessoas para que o coração dela, de cada uma delas, não creia, para que não haja salvação. Senhor, tenho provado disso, tenho lançado sementes e o clamor da madrugada é um canal que fala sobre fé e não religião, porque eu sempre digo que a religião mata. Pai, muitas sementes são lançadas, eu não escolho onde lançar, porque eu sei que as pessoas ouvem e nem sempre elas guardam e recebem com alegria. Mas a nossa função não é julgar, é semear, porque nós sabemos que nem todas têm raízes, mas há um tempo certo para todas as coisas. Há um tempo em que as pessoas abandonam as tentações, abandonam os pecados, abandonam as vidas erradas e os caminhos tortuosos. E aí, as sementes que caíram, até mesmo nos espinhos, as pessoas inclinam os ouvidos para ouvir, mas a cada dia, as preocupações financeiras, as preocupações em família, aquilo que as pessoas têm que fazer, vão sufocando, causando uma agonia, uma angústia, um sufocamento, uma opressão, e assim elas não conseguem ver o que haverá adiante. Sai de Kamanai, Rimantu de Kamanasai. Lebadarabada de Cantanai, Endestia, Quimíntrias. E as sementes que caíram em terra boa são aquelas que as pessoas absorvem, elas ouvem, exercitam, elas guardam no seu coração e as suas atitudes são obedientes, tementes e fiéis ao Senhor, produzindo frutos que em outros lugares que foram lançados como à beira do caminho, como as sementes que caíram em meio de pedras, pedregulhos, sobre aqueles lugares em que não haviam raízes, semente que caíram no meio do espinho. Todas essas outras não puderam produzir nunca um amadurecimento. Mas nós cremos no Deus fiel. Sabemos que existem pessoas que são faróis em meio à escuridão deste mundo tenebroso. E essas sementes plantadas com alegria, com dedicação, com afinco na palavra, porque a palavra do Senhor não mente, e as pessoas acabam caindo em engodos, ciladas, mentiras de pessoas, fariseus, gadarenos, que se revestem de uma Bíblia, de uma palavra, de uma capa enganosa. E aí, as pessoas acabam trancando os seus corações, não permitindo receber boas sementes em sua terra. Porque muitas vezes essas terras são bondosas, são terras boas, são terras que estão sedentas da palavra do Senhor. E ali, por conta de maledicências, de venderem a palavra do Senhor que é gratuita, essas sementes não produzem frutos, porque o coração está trancado. Senhor, nesta madrugada que estou contigo, aqui no meu quarto de guerra, bombardeando os inimigos visíveis e invisíveis, eu requisito a tua presença, Senhor. Porque eu e centenas de milhares de homens e mulheres de Deus separados para pregar, para lançar boas sementes, para fazerem missões, evangelismos. Senhor, queremos ter a força de lançarmos as sementes que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E nós cremos que o Senhor tem selecionado terras boas, porque são as pessoas que ouvem e as guardam. E essa mensagem entra em cada coração
com a bondade, recebendo a luz de Cristo e em obediência e em fidelidade, o Senhor faz como recompensa a produção de frutos incríveis, frutos diferenciados, nemantu de kamanai, ri destirias, hamanto gidianai. Senhor, em teu nome eu peço, nos abençoa, nos faça seguir adiante, tendo a alegria de servir ao Senhor. Porque no meio do caminho, algumas pessoas têm escolhido pés para lavar, e o Senhor não escolheu o pé para lavar. Pai, nos usa tantas pessoas que estão querendo abençoar vidas, mudar cenários, fazer parte de histórias que não seriam possíveis se o Senhor não derrubasse barreiras, se o Senhor não derrubasse divisões, paredes. Pai, derruba, Senhor, todos os obstáculos territoriais e físicos, espirituais, para que nós sejamos um bom semeador. Senhor, pelo amor que eu tenho por ti, pela certeza de que muitos que estão adormecidos, entorpecidos, com dura cerviz, com corações petrificados, são agora tocados pelo fogo do teu Santo Espírito, para que abram os seus corações, para que possam abrir a porta para o Senhor entrar. Mas o Senhor espera que cada um de nós diga: Senhor, entra na minha vida, em todas as áreas da minha vida, para que haja transformação, para eu receber aquele que vai semear em mim a boa semente, para aquele que tu, Senhor, direcionará a minha vida, movimentando quem tu quiser neste planeta, para me abençoar, para me fortalecer, para me dar o caminho através da luz do Senhor, Pai. Deus, eu sei que de alguma maneira o Senhor acha graça em mim. Eu sou falha e pecadora, mas tu sabes, Senhor, da minha honestidade, do meu caráter, da minha busca, da minha renúncia, do tempo de excelência que tenho contigo. Em meio a tantas tarefas, tantas ligações, tantos pedidos de socorro, em momentos inesperados. Gideaçai, Ricamandu e Dilemanchu da Rabastíria. Senhor, abençoa aqueles que já estão dormindo nesta madrugada, dia 9 de setembro de 2025. Abençoa aqueles que ainda estão usando psicotrópicos, estão usando remédios para dormir. Tantas pessoas com depressão, com burnout, Pai. Jesus, tu és o mestre dos mestres. Tu és o nosso médico. Senhor, tu és o nosso alívio. Entra, Senhor, com alívio. Dá, Senhor, estratégias ao teu povo. Permita, Senhor, que pessoas desejosas de salvação estejam se achegando àqueles que necessitam do socorro presente na hora da angústia. Porque o Senhor é assim. O Senhor tem o seu jeito, o Senhor tem os seus mistérios, o Senhor tem a sua maneira especial de alcançar quem tu sabes que necessita e que também quer se colocar na disposição da mudança, da obediência, da disciplina, da busca na palavra, porque a palavra que é a luz, a palavra que é a fortaleza, a palavra que nos liberta, que nos dá vida, a palavra que nos faz
não nos tornarmos errantes na terra, porque o homem é mentiroso, porque o homem às vezes coloca o seu próprio desejo à frente daquilo que o Senhor tem para ser realizado. E ali, vidas são perdidas, maus testemunhos são dados. Pessoas acham que a palavra profecia é vendida. E nós que cremos no Senhor e sabemos da palavra, sabemos que as coisas de Deus não se faz de qualquer jeito, porque a casa do Senhor não é comércio, mas o Senhor espera de nós mudança. Nós estamos no mês de setembro, o mês de portas abertas. E as portas serão abertas se você permitir abrir a porta e pedir para Deus entrar. Quando a tua atitude de disposição em escutar e permitir que o Senhor mexa em todas as áreas da sua vida, haverá uma mudança genuína, haverá uma mudança significativa, que fará com que as pessoas vejam que há algo diferente em ti, em sua vida. Que portas que estavam trancadas passarão a ser abertas, que ferrolhos enferrujados, portas que estão travadas, serão destravadas com apenas um toque do Santo Espírito de Deus. Que o seu semblante mudará, que as suas atitudes mudarão, que mesmo que as pessoas escarneçam de ti, tu dará outra face para bater. Mesmo que pessoas traiam a sua confiança, isso não maculará as suas vestes, porque o Senhor separa os seus de maneira diferente. E mesmo que haja um grande bombardeio, mesmo que hajam levantes, tormentas, tempestades, tsunamis, terremotos, o Deus de ontem é o Deus de hoje e será o Deus de eternamente. Senhor, coloca em nós uma fé inabalável em Ti e a certeza de que mesmo quando nós não vemos nada, nós sabemos que algo irá acontecer, porque a fé não é aquilo que nós vemos, mas aquilo que nós projetamos e entendemos que vai acontecer. Senhor, a fé, muitas pessoas não sabem o que é fé, e isso faz com que sejam paralisadas. Nós não precisamos de evidências concretas, porque é um fundamento de esperança para o que nós não vemos. Senhor, faça com que as pessoas provem o que é fé. É crer no sobrenatural, é crer naquilo que o Senhor nos ensina, sendo motivados pelos bons exemplos da palavra, das obras, daquilo que o Senhor nos mostra. Quando somos leais no compromisso com Deus, a cada momento Ele libera bênçãos sem medidas. A confiança de cada um de nós, mesmo em situações caóticas, mesmo em meio a incertezas, nós devemos ter a fé e a convicção da veracidade da palavra que se torna verdade quando nós nos posicionamos, quando nós obedecemos, quando nós nutrimos a nossa fé num momento importante, sejam minutos pequenos ou grandes, tendo conhecimento das palavras que estão contidas na Bíblia, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus que nos dá a confiança para que cheguemos às promessas que Ele tem separado para nós, levando a cada um de nós a obediência. Porque a fé verdadeira, especialmente a fé salvadora, está no centro da vontade de Deus. E para isso, necessitamos de um relacionamento,
de confiança com o Pai, mas devemos nutrir, devemos nos alimentar para termos intimidade com o nosso Salvador. Senhor, nos faça viver aquilo que Tu queres para nós. Queremos sentir a Tua presença, queremos ter experiências contigo e queremos ser mais que vencedores para darmos testemunhos, dizendo que toda honra, toda glória pertence ao Senhor. E os nossos testemunhos edificarão vidas e vidas que passarão no nosso caminho. Eu declaro a fé aquecida sobre a sua vida e que você tome uma posição, uma decisão para a obediência, para atitudes de fé, de confiança, de convicção das coisas invisíveis, para que você possa sorrir como nunca sorriu e agradecer como nunca agradeceu. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.